Para ser sincero, ele ainda não entendeu nada. Era a competição e a luta pelo direito de limpar que fazia sentido para eles. Por que desistiram tão facilmente? Perguntou François. François perguntou se o próprio Isaac estava com medo de entrar na masmorra de 7 andares de nível A. Lee disse calmamente que haveria um comunicado à imprensa em algumas horas. Parece que o próprio Locke não sabia de nada. E Ken estava naquela época no Parque Nacional North York Moors. A Guilda dos Salvadores deve entrar na masmorra o mais rápido possível. Ou seja, a masmorra de 7 andares de classificação A+ na Grã-Bretanha. Parece que tanto François quanto Locke não sabiam que outra masmorra de 7 andares de classificação A+ havia aparecido. 3 meses atrás, dentro de uma masmorra Rank C de 7 andares. Após a mesma batalha em que Ken conseguiu criar uma nova guilda. Shakira, Locke e Georg partiram após Ken ordenar, e ele mesmo usou sua habilidade Olho de Anubis para investigar o passado de Terrível. O próprio Ken não esperava que a fusão de Terrible fosse tão grande. Quem sabia que ele esconderia de todos a existência de uma masmorra Rank A+ na Grã-Bretanha. Aparentemente, Ken teve sorte mais uma vez. Enquanto estava feliz, recebeu uma ligação. Pegando o telefone, a voz imediatamente perguntou como estava o tempo na Grã-Bretanha. Ken, era Owen. Ele disse que os moradores locais nem carregam guarda-chuva na chuva. Ken respondeu que ele não era local, mas coreano. Mas Owen disse brincando que Isaac não era coreano, mas americano. Ken perguntou como estavam as coisas no momento. Owen respondeu que este não é o primeiro dia que trabalham juntos. Naturalmente, tudo está indo conforme o planejado. Todos admiraram o fato da Guilda dos Salvadores ter sido fundada há apenas um mês. E eles já estão indo para a masmorra de 7 andares de Rank A. Os caras do Messias provavelmente estão furiosos, como eles esperavam. Grandes guildas começaram a oferecer sua força. Primeiro, eles precisam aprovar suas inscrições. A guilda Kunlun chinesa disse que enviariam 18 jogadores de alto escalão, Carrie, Roanna e Alice, que Ken já conhece, virão da grande guilda. O Border Guild também enviará Jay Jackson, e jogadores considerados os melhores do Palácio Real da Grã-Bretanha também se juntarão ao Victoria Guild. Ken respondeu que havia reunido uma boa escalação de jogadores, mas Owen acrescentou que isso não era o fim. Apesar de precisarem limpar uma masmorra na França, eles receberam um pedido da Guilda do Messias para ingressar. Parece que querem mandar seu pessoal de alguma forma. Owen disse que provavelmente o conhece. Chad é do círculo íntimo de Paula, um dos membros da mesa redonda, da qual não sobraram tantos. Ken respondeu que isso era até bom. Owen começou a gritar porque disse que estava tudo bem. Ken respondeu que eles se arrependeriam de dispersar suas forças. Grã-Bretanha, dia da conclusão da masmorra de 7 andares de nível A, todos os participantes se reuniram, até mesmo Vincent deixou seu orgulho e veio. A grande guilda da América, a guilda Kunlun chinesa e, claro, a guilda do Messias. Já na masmorra de 7 andares de classificação A, todos receberam uma notificação de que destruíram o dono do labirinto, o Minotauro. A guilda do Messias estava lutando na masmorra. Lei perguntou que dia era e Paula respondeu que já era 10º. Aparentemente, Lei não ficou feliz com isso, porque disse a ela que iria liderar o caminho no próximo andar. Paula ficou confusa e disse que aí os membros da guilda iriam sofrer, mas Lei a interrompeu e disse que o crescimento dos membros da guilda é importante, mas é muito lento. Lei disse que agora que a Guilda dos Salvadores provavelmente já havia entrado na masmorra de Rank A, Lei estava assustando Paula. Ele disse que eles deveriam terminar antes deles e, quando saíssem da masmorra, começariam imediatamente os preparativos para a próxima, possivelmente uma masmorra de 8 andares. Lei esperava encontrar seu principal rival lá. Isaac leu uma mensagem que afirmava que para avançar para o próximo andar, eles deveriam aguentar 10 dias. Isaac ficou feliz porque a busca pela sobrevivência começou no primeiro andar, quando Chad se aproximou dele, perguntando se ele era Isaac. Ele disse seu nome e disse que era da Guilda do Messias, e acrescentou que estava feliz em conhecê-lo, estendendo a mão. Isaac apertou sua mão, dizendo seu nome. Então Roanna se aproximou deles e perguntou se queriam ir embora sem eles. Roanna apontou para Alice e Jay, dizendo que já os conhecia já fazia muito tempo, mas eles se conheceram na masmorra de Dorahan. Agora esses caras não eram tão arrogantes, e Alice até cumprimentou Isaac. O próprio Isaac achou que Alice estava mais calmo do que antes, e disse que agora se lembrava dela. Por isso lhe pareciam familiares. Resolveu zombar deles, dizendo que estava feliz em vê-los novamente. Claro, aqueles dois não ficaram muito felizes com isso. De repente, os caras da guilda chinesa disseram que ele finalmente os havia encontrado. Ele disse que eles teriam que lutar juntos por algum tempo, e que seria melhor se conhecerem com antecedência. O jogador cumprimentou a todos em nome da Guilda Kunlun.
E outro jogador também cumprimentou a todos em nome da guilda Victoria. Apenas Vincent ficou de lado e ficou com raiva por eles terem arranjado algum tipo de encontro de amigos e reclamou novamente sobre por que tudo aconteceu dessa maneira. Isaac disse que, como representantes de todas as guildas estavam aqui, ele queria fazer uma aposta para aumentar o moral. O monstro-chefe no último andar da masmorra é um dragão, disse Zack. Portanto, todos os outros monstros podem ser considerados guardiões que guardam o covil do dragão. Como todos sabem, ao contrário dos monstros comuns, eles se unirão a outras raças e formarão exércitos para atacar os jogadores. Todo mundo provavelmente já viu que há uma missão de sobrevivência no primeiro andar, o que significa que um grande número de guardiões se reunirá lá. Chad perguntou que tipo de aposta ele estava oferecendo. Isaac respondeu que tudo era simples, já tinham feito isso antes, e como os participantes então estavam se reunindo, a explicação seria breve. A guilda que destruir mais monstros dará o cajado de Isaac Merlin. Mas não será de graça. Quem quiser participar da aposta deverá apostar em um item de classificação lendária, aproximadamente igual a este cajado. O jogador da guilda chinesa pensou que era o estilo de Isaac, mas todas as 5 guildas, incluindo a guilda do Messias, fizeram um acordo secreto para manter o poder de combate até o último andar. Ele esperava que não houvesse obstáculos inesperados em seu plano quando percebesse que Raona havia derramado. Raona disse a Isaac que ele certamente sabia que o cajado que ele segurava era propriedade de sua grande guilda. Ellis achou que Raona parecia um monstro, enquanto Raona disse a Isaac que isso era uma clara provocação. Isaac finalmente respondeu sarcasticamente que não ousaria fazer tal coisa, e Raona só ficou mais irritado. Locke ficou mais distante, então não entendeu nada. Mas então Raona decidiu se acalmar, e disse que se ele quisesse devolver o cajado de Merlin para eles, não havia motivo para recusar. Ela decidiu aceitar a aposta, mas disse que em troca eles também tinham uma condição. E Locke já havia vindo correndo até Isaac. A condição era que ele prometesse que nem o bastão de Merlin nem o anel do rei Arthur seriam usados durante a competição. Isaac perguntou por que eles realmente ficavam tão irritados quando ele usava esses itens na frente de outras pessoas. Raona admitiu que isso é verdade. Porém, esse não é o motivo. As habilidades e força de Isaac podem ser comparadas às do Mestre Lei. E se ele quiser fazer uma aposta com eles, então eles devem fazer essa concessão. Deixe-me lembrar que a própria Raona usou esses itens para a mesma aposta, mas Isaac concordou com tais condições. Locke pensou que sem o anel do rei Arthur e o cajado de Merlin, a eficácia dos itens da tabela do curso diminuiria muito. Ele estava preocupado se Ken conseguiria lidar com isso. Então um jogador chinês apareceu e perguntou quem lhes dava o direito de tomar essa decisão sozinhos. Mas Raona olhou para ele com tal olhar que ele imediatamente ficou em silêncio. E Raona disse que ele parecia muito autoconfiante, e perguntou se ela poderia acrescentar mais uma condição. Eles apostarão em quantos guardas serão destruídos apenas pela Guilda dos Salvadores e quantos por outras guildas. Ou seja, a guilda é a salvadora contra todas as outras guildas. Locke começou a gritar que isso já era demais, mas alguém disse que fazia sentido. Foi Chad. Ele disse que Isaac foi o primeiro a sugerir uma aposta, e tentou motivá-los a chegar ao último andar o mais rápido possível. Embora possa parecer um pouco ruim para ele, a proposta de Lady Rohanna faz sentido para Chad. Locke só ficou mais irritado e se perguntou o que eles tinham feito. Se os estavam tomando por tolos, ele acreditava que Isaac não concordaria com essas condições. Mas então Isaac disse que gostaria de acrescentar algo se ganhasse a aposta e conseguisse todos os itens lendários. O que os jogadores têm, para que depois não haja nenhuma objeção, parece que ele acredita mesmo na vitória. Enquanto isso, Lee assistia ao noticiário, que dizia que estavam sendo feitas obras para restaurar o edifício Hanson, que foi destruído como resultado do ataque terrorista. Quando de repente a luz se acendeu e Owen apareceu na sala, ele pediu desculpas e disse que não queria assustá-la. Owen se aproximou dela e perguntou por que ela ainda não havia saído. Lee não deu uma resposta clara, e Owen pensou que algo devia ter acontecido com ela. Então ele percebeu que ela estava lendo artigos sobre o grupo Hanson e a Guilda do Messias. Aparentemente tudo por causa de seu velho amigo. Por isso, com pressa, ele disse que já era tarde e sugeriu ir hoje a uma festa corporativa, e perguntou o que ela queria para o jantar. Owen deu um tapinha no peito dela e disse que a convidaria para um jantar caro de sua escolha. Lee permaneceu em silêncio e continuou olhando para Owen, e ele já estava começando a ficar nervoso. Então Lee ainda concordou. Eles foram a uma lanchonete tenda, que existem muitas por toda a Coreia. Owen disse que parecia que houve um mal-entendido. Ela sempre só via como ele economizava em tudo. Mas ela não precisava comer comida assim. Lee respondeu que sabe que ele tem muito dinheiro. Esses são os fundos que ele ganhou nas apostas que fez na limpeza das masmorras, pois é ela quem monitora as contas em nome de Isaac. Ele provavelmente se comporta dessa maneira não porque seja obcecado por dinheiro, mas Lee gostaria de ajudá-lo, porque sabe que ele e ela têm o mesmo objetivo.
Então Ovan, após um breve silêncio, perguntou sobre se o que